Todo cristão deve ter vida de oração, todos os cristãos. Alguns acreditam que as orações devem ser feitas por aqueles que ministram a palavra, pastores, obreiros, diáconos, enfim. Algumas pessoas acreditam que as grandes orações ou longos períodos de orações devem ser praticados por algumas pessoas e não pela sua totalidade. Jesus, ele nos deu o maior exemplo de oração. Ele nos ensinou o Pai Nosso, dando uma base, sustentando o nosso coração a entender que devemos orar sempre. Sempre orar. Jesus nos ensinou em quantos episódios, quantos momentos que Jesus estava em alguma situação adversa ou antes de acontecerem situações adversas, a Bíblia fala que Jesus sempre retirava-se para orar. Inclusive, na Bíblia fala em Marcos 1, versículo 35, que Jesus, antes mesmo de o sol nascer, antes de o sol raiar, ele já estava de pé em orações a Deus. A comunhão de Jesus era tão profunda, não porque ele veio como Deus, mas como um homem que buscava obedecer ao Pai de maneira extraordinária. Ele estava sempre à disposição do Pai. No entanto, que ele sempre dizia, quando ele era indagado, eu vim para fazer a vontade do meu Pai. E para conhecer a vontade do Pai, você precisa ter comunhão com o Pai. Jesus Cristo orava muito, horas de oração. Para você ter uma ideia, antes de ele chamar os 12 discípulos que se tornaram os apóstolos, eles tiveram essa graça da parte de Deus, mas primeiramente Jesus passou a noite toda em oração para chamar essas pessoas, para trazer essas pessoas, porque veja que quando Jesus os chamou, eles automaticamente deixaram tudo e seguiram Jesus. Porque Jesus fazia coisas maravilhosas? Não, porque as orações de Jesus, que ele orava a Deus e o Senhor abria os corações. Então, se queremos resposta, temos que fazer como o Senhor Jesus ensinou, aprender a orar sempre. E o apóstolo Paulo, em sua primeira carta enviada ao seu discípulo Timóteo, ele fala no capítulo 2, do versículo 1 até o 8, pretendo chegar até o versículo 8, ele nos ensina que nós temos que orar por todas as causas, todas as coisas, tudo em nossa vida tem que ser construído debaixo de oração. Eu digo para você, temos tido alguns meses já que nós temos de maneira ferrenha, de maneira esforçada mesmo, em dias que podemos, em dias que não podemos, nós estamos orando do mesmo jeito, sempre clamando a Deus, clamando ao Senhor, pedindo. O próprio apóstolo Paulo ensina que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo, ele orará por nós, ele ora por nós com gemidos inexprimíveis. Você precisa aprender que precisa a necessidade de extrema urgência de ser cheio do Espírito Santo, de procurar agradar a Deus, de procurar apresentar-se a Deus aprovado, que não sejam só orações da boca para fora, mas que sejam sinceras do coração. Nós precisamos nos envolver com o Senhor. E como fazemos isso? Em orações. O Paulo fala, vamos fazer isso aqui, vamos fazer a leitura? A partir do versículo 1 de 1 Timóteo, capítulo 2, diz assim: Admoesto-te, pois, te chamo a atenção, antes de tudo que se faça de precações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. O Paulo, ele tem o cuidado de falar, filho, se você quer crescer, se você quer ver a igreja a qual você pastoreia, se você quer ver este trabalho, ele vingar não somente com aquilo que parece humanamente ser bom, ou somente pessoas no templo, por um tempo, daqui a pouco se dizia, não, nós precisamos aprender a orar. Ore em todo o tempo por todas as pessoas. Todos os homens devem receber as nossas orações. Há pessoas que talvez você acredite que nós não deveríamos orar por eles. Quando, por exemplo, entramos no cenário político, como algumas pessoas são tão duras quando se diz respeito, claro que há tanta sujeira nesse mundo, mas o que o Paulo fala? Olha o que diz aqui o versículo 2.
pelos reis, ou seja, essas autoridades que foram instituídas para governar, e por todos os que estão em eminência, ou seja, todos que estão à vista, todos que estão em aparência, aqueles que estão ali agora aparentemente sendo exposto para o mundo, esses que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Então, essas orações, o apóstolo Paulo ensina, faça essas orações e ensine a igreja a qual você pastoreia que todos nós temos que ter uma vida de oração. Para quê? Para que tenhamos uma vida sossegada e quieta. Para que as coisas fluam, mesmo os incrédulos, mesmo aqueles que não dão crédito à palavra, que estas pessoas elas sejam guiadas, que elas sejam guiadas por Deus em todas as suas ações e atitudes, para que o povo que esteja debaixo dessas ordenanças estejam bem. Porém, ele fala de tudo isso e assim chega um contexto que me dá muito atenção ao coração, porque ele fala, porque isso é bom e agradável diante de Deus, o nosso Salvador. Então quer dizer, isso é bom e agrada a Deus. Ah, pastor, mas e se eu oro por pessoas e elas não mudam? Isso é bom que você aprenda a ter comunhão com Deus e agrada ao Senhor saber que você está intercedendo. Agora onde eu queria chegar, o versículo 4. E ele diz que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Aqui vamos estacionar um pouco no versículo 4. O apóstolo deixa muito claro para nós esse entendimento. Deus quer que todos os homens sejam salvos. Todos os seres humanos. O Senhor tem dado tempo, o próprio Senhor fala, tem dado tempo para que o coração do ímpio se arrependa da sua impiedade e converta-se ao Senhor. Agora, muitos não têm conseguido esse tempo. Muitos não têm tido a alegria de buscar a Deus, mas nós que queremos agradar ao Senhor, que queremos fazer que o Senhor mova o céu, a terra, o mar, para que as coisas fluam segundo a vontade de Deus, porque se veja que o cuidado do Senhor é todo homem deve ser salvo. Agora, por que algumas pessoas elas não procuram orar pela salvação dos demais? Porque não oram por sua própria salvação. Veja que algumas pessoas não fazem isso porque não conhecem a verdade. O apóstolo Paulo está dizendo, olha, nós temos que orar pelas pessoas, interceder por elas, para que tenhamos uma vida quieta, uma vida sossegada, mas também para que elas conheçam a verdade. Vamos pensar no nosso país. E é um país laico, e se dá esse nome para pessoas que podem adorar e acreditar em qualquer Deus ou desacreditar de Deus. É um país que cada um tem a sua liberdade de expressão de fé. Ela pode proferir a fé que ela achar ser necessária. Porém, o Paulo fala, ore para que essas pessoas conheçam a verdade, para que elas não vivam uma mentira, para que elas não vivam a busca, a procura incansável de coisas às quais o Senhor não se faz presente. Deus não está na idolatria, Deus não está em artifícios humanos, em coisas que os homens possam fazer para poder dizer que aquilo é Deus que está fazendo. Está descrito aqui, que quer que todos os homens venham conhecer a verdade. E a verdade é a palavra do Evangelho. Que elas deixem as fábulas, as historinhas que o pai, a mãe falava. Eu me recordo quando criança, o meu pai começava a contar algumas histórias. Porque no nosso tempo, os espíritos batiam na parede da nossa casa, todos nós, os irmãos, se abraçavam com medo. E aquela, trazendo aquelas histórias antigas, amedrontando as crianças. Eu não sei se você vai entender assim, mas eles falavam isso para colocar medo. E assim, irmãos, quando nós não conhecemos o verdadeiro Deus, quando nós não conhecemos a Cristo, nós vivemos amedrontados com todo tipo de situação que se levanta. Qualquer coisa faz você perder sua paz. Então, reconheça no seu coração. Aí ele fala, ele acrescenta que além da oração, para que as pessoas conheçam a verdade, ele fala, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens,
Jesus Cristo, o homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Então, a nossa oração, ela vai mudar, ela vai mover o céu, ela vai agitar o céu, porque Deus quer que você ore por todos. Porém, para que essa oração, para que temos que orar tanto assim, pastor? Porque se nós orarmos a Deus, as pessoas vão começar a conhecer o Deus que nós servimos. E algumas pessoas tentam intermediar bênçãos através de outras coisas. Eu não quero que você chateie-se comigo com a intenção de você talvez até trocar de canal ou você não querer mais assistir a programação por conta de que você acredita piamente que tal pessoa que viveu nesse mundo, não sendo Jesus Cristo, possa fazer algo por você. Algumas pessoas, por exemplo, que até quando Jesus veio como homem a essa terra, esse mundo, alguns chamavam Jesus de grande profeta, chamavam ele de Elias, chamava de Jeremias, chamava de Isaías. Eles usavam desse meio porque o que Jesus fazia era maravilhoso e eles entendiam Jesus como um grande profeta. Eles olhavam com esse olhar, vendo a grandeza das coisas que Jesus fazia. Porém, há um único mediador. Mediador é alguém que consegue, por exemplo, colocar ambas as partes em consenso. É como, por exemplo, um advogado. Se você precisa de um advogado, ele vai advogar para você diante do juiz. O juiz vai estar ali diante de você e ele vai ter que falar e argumentar por você. Por exemplo, no direito existem regras, leis e estatutos que devem ser seguidos, que muitas vezes nós não compreendemos. Por isso nós temos que estar andando com este mediador, porque ele sabe o que eu preciso. Ele vai me ajudar diante do juiz para que a sentença seja retirada, para que a bênção seja alcançada. Eu preciso entender que há só um Senhor. Então, aquela pessoa que ora para Maria, para o Pedro, para o João, pastor, mas eu não tenho dúvidas que se eu orar a mãe, com certeza o filho vai responder. Isso não é bíblico. E outra coisa, para ficar bem claro, isso não é de Deus. Isso é simplesmente a face da ignorância, a face doutrinária contraditória às Escrituras. Desculpe, meus amigos, eu sei que muitas pessoas elas se entristecem quando escutam isso aqui. Mas há algumas pessoas que acreditam que a igreja é maior que Jesus, é maior que a palavra de Deus. Se a Bíblia fala em João capítulo 1 que o verbo, ou seja, a palavra se fez carne. Se o próprio Cristo disse, a minha palavra é o que te basta, a minha palavra, eu sou a verdade e a vida. É Cristo Jesus, não são as pessoas. Apesar de as atribuições que se dão, as honras que se fazem a esses deuses enganadores, mentirosos, e inclusive as pessoas vão endeusando essas pessoas que passaram por esta vida e foram boas pessoas, diga-se de passagem. Não são todas literalmente pessoas maldosas, mas elas não têm poder para poder chegar a Deus por você. Então a sua oração em Cristo Jesus intermedia o acesso ao Deus Todo-Poderoso. O Senhor Jesus, Ele abre essa porta de acesso a Deus. Mas se eu pedir para a mãe, o filho responde. Da onde isso? Nem na ordem natural das coisas isso acontece. Pastor, mas um filho obediente, sim, tudo bem, não vou nem levar em consideração a obediência ou desobediência de um filho ao seu pai, à sua mãe. Porém, entenda como que seria possível que você orasse a alguém que não tem poder. O próprio Cristo, em João capítulo 2, fala, mulher, o que tenho eu contigo, o que tenho que fazer não é você que tem que me mandar. Então, todos os argumentos históricos que tantos querem levantar, porque não, a Bíblia foi nós que fizemos, a igreja fez a Bíblia, você dá mais ênfase à bênção daquele homem, à bênção daquele sacerdote que se diz de Deus, que se diz intitular o próprio Deus.
Você confessa seu pecado para Ele, achando você que haverá perdão por você simplesmente ter falado para outro pecador do seu pecado. Veja o que está escrito: o único mediador entre nós e o nosso Deus é Cristo. Qualquer outra coisa é subterfúgio. Aí você vai ouvir pessoas dizendo: não, pastor, é que existem algumas pessoas que morreram e elas estão agora de volta, elas vêm através de, não de forma num corpo, mas ela incorpora numa pessoa e fala o que está acontecendo, o que vai acontecer. Desculpa eu falar para você, as Escrituras derrubam tudo isso que é dito, todos esses ensinamentos mentirosos, enganadores. A Bíblia fala, olha o exemplo, Jesus falando de Lázaro, que era uma pessoa pobre, né? Que era o rico e o Lázaro, aquele homem de grande condição financeira. Os dois morreram e ambos, um foi ao seio de Abraão e outro estava no Hades, no inferno. E ali havia um abismo. Abraão dizia: aqui é um abismo. Quem está aí não vem para cá, quem está aqui não vai para aí. E ele não pode responder você. Não há como você voltar à vida, porque o pedido daquele rico que foi ao inferno, pela conduta que não foi Jesus que enviou ele para o inferno, mas ele, com a vida que ele viveu, se levou para o inferno. Ele, com seus pés, foi ao inferno. Ele desejou o inferno. Agora, em contrapartida, quando ele está vendo o sofrimento eterno, ele começa a pedir: por favor, avise meus familiares. E aí então foi dito: não tem como voltar para avisar ninguém. Então você que acredita que alguma pessoa morreu e pode voltar de forma incorporada em alguém para poder tentar avisar alguém, para tentar falar que está bem, deixa eu colocar bem claro para você: a Bíblia descarta, as palavras de Deus descartam essa possibilidade. Até porque, se você for fazer uma leitura breve, lá ao livro de Samuel, quando Samuel morreu, quando o rei Saul estava ali perturbado por demônios, ele foi atrás de uma feiticeira, para que a feiticeira trouxesse o espírito de Samuel para falar com ele, para trazer uma direção do que ele tinha que fazer na guerra. E aquela feiticeira falou: sai daqui, eu não quero ser perturbada não, o Deus de vocês vai me destruir. Até a feiticeira sabia que o que ela fazia era mentira. E ali, de maneira mentirosa, enganadora, vem um demônio. Sabe quem que faz essas coisas? Sabe quem que de maneira incorporada faz tais coisas? É o demônio. Quem fala na boca daquela pessoa, enganando você: ai, é a mamãe, ai, ela veio falar comigo. Demônio, demônio. É um espírito maligno que está naquela pessoa. E você se comove: ai, que bom, agora eu posso ficar em paz. O Paulo está dizendo: o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho ao seu tempo. Jesus deu sua vida para que todos sejam salvos. A Bíblia fala que aquele que partiu, ele não voltará. Então, nós não temos que procurar, orar ou buscar recursos neste mundo espiritual do qual a Bíblia não relata. A Bíblia não classifica isso como uma verdade, mas sim como uma mentira. Agora, você acende vela, você pega a imagem, coloca a imagem para lá. Tem uns que são até meio bravos, né? Que pega, se a oração que se faz para aquela santidade, né? Para aquele santo não responde, ela pega ali então e cobre o santo. Agora você vai ficar aí também escondido, como se aquela imagem pudesse respondê-la, como se ela pudesse enxergar. Diz lá o Salmo 115, tem olhos, mas não enxerga, tem mãos, mas não apalpa, tem pernas, mas não anda, tem ouvidos, mas não ouve. Quer dizer, essa imagem não tem poder para nada. Veja que a pessoa ela não consegue dar crédito a Cristo, mas as coisas que elas ouvem das crendices que são ensinadas, ela consegue ficar. Então, por que temos que orar tanto? Por que temos que pregar tanto o único, exclusivamente o Evangelho de Jesus? Para que as pessoas conheçam a verdade.
Enquanto você não conhece a verdade, você está aquém, você está distante de Deus. Você está longe de realmente alcançar algo do Senhor. Aí diz o versículo 7, vamos continuar? Para o que digo a verdade em Cristo, eu não minto. Fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios na fé e na verdade. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ira e sem contenda. Então, quando o apóstolo Paulo fala assim, olha, vamos aprender sempre estar orando. Sempre estar orando. E ele pede, olha, como pastor de vocês, como seu pastor Timóteo, ensine as pessoas a viverem debaixo de oração. Não tomarem decisões sem antes orarem. Não tomarem decisões sem ter uma palavra. Peça que as pessoas continuem levantando as mãos e clamando ao único Deus. Ele diz, olha, me tornei apóstolo, Deus me fez apóstolo, o Senhor me levantou para essa obra para anunciar aos gentios. Quem são os gentios? São aquelas pessoas que de maneira ao seu coração, pensando isso, não naquele tempo, porque Jesus veio para os judeus, para trazer o que estava perdido. Porém, eles não aceitaram. Então, quando Jesus morreu na cruz, ele abriu a porta para todos, para as nações dos judeus, para os gregos, para os romanos, para os italianos, para todas as pessoas, inclusive para os gentios, até aqueles que não proferiam fé alguma. Até aqueles que agiam de feitiço. Todo homem pode se arrepender e se tornar um filho de Deus, por pior que tenha sido o seu pecado. Gálatas capítulo 2, o versículo 16, Gálatas 2,16 fala assim, ó, sabendo que o homem não é justificado, ou seja, eu não recebo justiça pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Então, nós temos que ter essa consciência de que não são as nossas condutas, as nossas práticas de vida que alcançará ou poderá trazer para nós a salvação. Então, se uma pessoa, eu, Jefferson, procurando alcançar a minha salvação, eu vou, por exemplo, vamos pensar no que a Bíblia declara ser um pecado que, inclusive, a lei desejava que fizesse a mesma coisa. Por exemplo, era olho por olho e dente por dente. Se eu fiz mal, arranquei o olho de alguém, alguém ia arrancar os meus olhos. Se eu matei alguém, alguém poderia me matar. Ou isso quer dizer então o quê, pastor? Quer dizer então que se eu sou um homicida, tirei a vida de alguém, pensando na lei, por mais que eu fizesse boas obras para tentar pagar aquela maldade que eu fiz com outra pessoa, eu não alcançaria a salvação de Deus, porque as obras não podem me salvar. As obras é a conduta de vida, as coisas boas. Eu posso dar dinheiro para pobres, eu posso dar casas para as pessoas, eu posso fazer coisas maravilhosas a título de você pensar em esses trabalhos beneficentes. Mas isso não geraria salvação para mim. Eu não me salvaria por praticar boas obras. Ninguém se salvaria. Então o Paulo chama atenção aqui no livro de Gálatas, dando atenção a isso, que a fé na lei não resolveria nada. Agora, em Cristo Jesus, por exemplo, se matasse alguém, o próprio Cristo disse, se você se arrepender de todo o seu coração e crer no seu coração e confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o único Deus, o único Senhor da tua vida, exclusivo, sem João, sem Maria, sem Pedro, sem Timóteo, sem Tomé, sem nenhum desses subterfúgios. O Senhor não divide a glória dele com nenhuma pessoa. O Senhor não divide a glória dele com nenhuma imagem. Ele não divide. Ele não transfere um pouquinho de poder para essas pessoas para serem mini-deuses. Não! Isso é mentira. E o apóstolo Paulo acaba aqui esse versículo falando, olha, nós seremos justificados em Cristo. E para a gente poder ter firmeza ainda maior, o próprio Pedro,
Ele, quando estava perante o Sinédrio, ele fala em Atos 4:12. Eu vou terminar isso aqui e vamos ler isso aqui e vamos orar. Atos 4, versículo 12. O Pedro, que muitos reverenciam o Pedro. Pedro foi um grande homem de Deus, não há dúvidas nisso, mas ele não é digno de reverência. Reverência, orações somente a Cristo, somente a Jesus. Olha o que o Pedro fala para todo mundo, descartando a hipótese de que Pedro deve ser adorado, ou que se deve orar a Pedro ou a qualquer outro. Diz o próprio Pedro: e em nenhum outro há salvação. Não existe salvação em outro senão em Jesus, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. A única coisa que você deve reter no seu coração é: ninguém pode me salvar, ninguém pode me livrar da perdição eterna se não for Jesus. Mas pastor, se eu for amigo do Pedro, se eu for amigo de Maria, se eu for amigo de qualquer outrem, deixa eu falar uma coisa para você. Tire essa ideia que prefiguraram no seu coração porque te enganaram, mentiram para você. Aprenda o que o Paulo disse. Primeiramente, ele fala na carta ao Timóteo: aprenda a viver em orações, para que nós possamos sempre chegar até Cristo e mudar as circunstâncias. Quantas orações na Bíblia mudaram circunstâncias? O próprio Pedro. O Pedro estava preso e ele seria morto em praça pública. A igreja começou a orar. E nas orações que a igreja fez, Deus mudou o parecer, enviou o anjo e livrou o Pedro. Quantas orações a Bíblia relata que moveram o céu, mas moveram o Senhor. Os homens não têm poder para operar salvação. Salvação só há em Cristo Jesus. Então, não procure estes meios que estão te enganando. E o pior, sabe o que é? As suas emoções, o seu sentimento no momento difícil faz você dar tanto crédito para isso, que você, enquanto eu prego, você está até desdenhando, até dando risada do que você está ouvindo. Mas comprove, abra a sua Bíblia, medita nela. Medita, veja, faça um comparativo de como você tem vivido e o que a Bíblia fala. O que a Bíblia diz, o que a palavra de Deus fala. E se a palavra for a verdade, deixe essa mentira que você vive e comece a orar ao único Senhor. Comece a clamar a Jesus e a salvação do Senhor chegará até você. Vamos orar? Pai querido e amado, eu apresento ao Senhor, ó Deus, todas as pessoas que acompanham essa programação, as milhares de pessoas pela TV, pessoas que nos acompanham ao vivo ou na reprise. Jesus, eu peço ao Senhor, que eu sei também que não há limite para as orações, muito menos existe tempo de validade para as orações. Por isso eu estou pedindo ao Senhor, derrama unção sobre estas águas, para que aqueles que estão enfermos, aqueles que estão com sequelas de AVC, pessoas que estão com sequelas de um infarto, Jesus, entra agora com o teu poder. Há esta pessoa também, Senhor, que está com uma alergia muito séria. Essa pessoa que está com o corpo inteiro cheio de pipocas, ela coça, sangra, está virando feridas. Jesus, coloca a tua mão, meu Pai, agora nestas águas. E quando essa pessoa com fé beber desta água, ela seja livre, mas livre completamente. O local que ela lavar com esta água seja restaurado e que seja limpa esta pele que está cheia de hematomas, cheia de feridas. Que no nome de Jesus se cumpra a tua palavra e que assim bem como a tua palavra diz, que o apóstolo Paulo enviava retalhos de seus aventais aos doentes, e os doentes eram curados pela fé. E assim eu creio que todos que beberem desta água sejam livres de enfermidade e todas as suas mazelas, em nome de Jesus. E nós dizemos amém. Beba desta água.